como também os contrastes, os realces, as sombras, os pretos, os brancos e a saturação, tudo no filtro da câmara pop. Também foi necessário, em algumas das minhas imagens, utilizar a ferramenta de pincel de recuperação para tirar algumas manchas e imperfeições indesejáveis e sujidade do sensor. E por fim, também no processo de edição, usei o tamanho de imagem, o recorte e a tela de pintura para escolher o tamanho das imagens e definir o recorte sempre fosse necessário, caso as imagens já tivessem o recorte certo, não utilizava, e o tamanho de tela de pintura para fazer as margens e os dípticos. Estou aqui alguns exemplos das imagens originais. As minhas opções técnicas, como tinha dito anteriormente, utilizei a M50 para os ensaios e a 6D com a 2405 para os registros finais. Utilizei sempre luz natural, tirando a exceção da fotografia do RAW, que usei o suporte do flash. E a fotometria entre elas foi sempre variando, dependendo sempre dos locais onde eu as fotografava. Eu fotografei em diferentes locais da minha casa. Utilizei normalmente, frequentemente, a distância focal de 85 mm, com a abertura da F4, o que gerou uma pouca profundidade de campo, que foi ideal para as minhas imagens e para a mensagem que queria transmitir através delas, que era a distorção e a desassociação da realidade. Uma profundidade de campo reduzida também me permitiu que o meu corpo e o que tivesse a fotografar fosse o objeto principal, sem ter muita distração e muitos objetos nítidos em primeiro, noutros planos. Para as aberturas de diafragma, eu optei por aberturas de F4 ou F8. Usei estas aberturas porque queria mesmo era a entrada de luz e as fotografias bem expostas e com a fotometria correta. Além disso, não me preocupou a pouca profundidade de campo que elas criaram nas minhas imagens, porque sinto que deu um bocado mais de proximidade entre mim e as pessoas entre eu e as pessoas que estavam a ver o trabalho. E também esta proximidade deu assim um ar mais íntimo às minhas imagens. Já os tempos de exposição também variaram entre si. Tenho fotografias com congelamento e umas com arrasto. Por isso, nas de congelamento, eu optei por usar um barra 250. Já nas de congelamento, de arrastamento, eu preferi usar um tempo mais longo, como um segundo. Os níveis de ISO também foram mudando a partir dos diferentes locais em que eu fotografava as imagens. Como, por exemplo, eu na minha sala tenho uma janela grande e ampla, onde para mim também é orientada no natural, por isso os níveis de ISO sempre foram mais baixos, como de 200 a 800. Já no meu quarto e na casa de banho, como a entrada no luz natural era reduzida, eu tive que aumentar o ISO para 1000, entre 1000 e 1600 para me auxiliar na fotometria e na exposição correta das imagens. Opções estéticas. Optei por meter as minhas imagens preto e branco porque, para mim, essas cores são tradicionalmente associadas
emoções negativas e emoções mais más. E isso refletiu bem as minhas emoções e os meus períodos. Além disso, a saturação das cores também criou um visual mais apagado e sem vida às minhas imagens, que simboliza a falta de vitalidade e de energia, que são que frequentemente acompanham estes períodos depressivos e de ansiedade. Também adicionei, escureci alguns cantos das imagens, para ficar um bocado mais escuro, para dar a sensação de isolamento e confinamento, de mim mesma, confinada e isolada do restante das coisas e do restante do mundo. Reduzi também os contrastes, mantive os contrastes muito fortes, os mais suaves, para fazer com que as imagens ficassem mais difusas e mais nebulosas, para assim simbolizar a falta de clareza emocional e a falta de motivação. Acerca dos enquadramentos, realizei planos mais fechados e mais aproximados, para estar mais próxima do espectador que ia ver as minhas imagens, e para dar também um ar mais intenso às mesmas. Também os enquadramentos em algumas das imagens, como por exemplo a imagem do local, não seguia a regra dos 3 terços e optei por meio que descentrar a imagem e metê-la meia torta, para assim dar a sensação de desequilíbrio e desconforto. Em muitas das imagens dei muita atenção ao espaço negativo que tinha ao meu redor, porque assim intensificava a sensação de solidão. Já alguns reflexos e os espelhos que incorporei no meu trabalho foram para simbolizar uma autoanálise e a fragmentação da identidade. As restrições que a mim foram complicadas neste caso foi a luz. A luz natural que comprometeu muito, na minha opinião, certas imagens minhas, na qualidade e no impacto que elas tinham. Outra dificuldade que eu também tive foi quando fotografei sozinha, muitas vezes ao focar as imagens, mantendo o tripé um autofoco de auxílio. Muitas vezes as imagens ficavam desfocadas e não ficavam bem enquadradas. Isso também foi um bocado difícil para mim de resolver. As necessidades de adaptação que eu tive acerca destas restrições, então foi a adaptação da luz artificial, preferi mesmo fazer a luz natural, mesmo sabendo, mesmo tanto ciente que poderia ter, pronto, um impacto diferente, uma atmosfera diferente das minhas imagens, optei na mesma por utilizar, porque prefiro que estas fotografias tenham um ar mais difuso do que um ar mais sólido e mais pesado. Conclusão. Na minha opinião, eu sinto que alcancei resultados positivos e que superei as minhas expectativas, que atendi também aos resultados pré-definidos. Desde o início do trabalho, desde o início, o objetivo do trabalho foi criar uma série de imagens que apenas não capturassem o meu estado mental, mas também
que me ajudassem a compreendê-lo. Ao longo do projeto, houveram várias decisões que foram tomadas para aprimorar a qualidade das imagens e, acima de tudo, o impacto e a mensagem que elas transmitiam. Isso, na minha opinião, resultou em uma série de imagens mais profundas e pessoais, que não refletiram apenas a minha aparência física, mas também os meus pensamentos, sensações, emoções e a minha desassociação da realidade e da identidade. No entanto, ao olhar para trás, há algumas coisas que eu mudaria desde o início, desde a fase de pré-produção. Acho que deveria ter dedicado mais à pré-produção e à compreensão do meu próprio trabalho em si e também do que eu queria realmente expressar e transmitir com ele, porque isso poderia ter acrescentado uma camada extra e outro tipo de interpretação para o mesmo, mas sinto que o meu desempenho ao longo da PAP foi positivo, com muitas áreas com muitas áreas de sucesso, mas também com muitas áreas que, se eu me esforçasse mais e se desse mais atenção, poderia ter sido firme. Os agradecimentos. Primeiramente, gostava de agradecer ao meu irmão David, ao meu irmão mais velho, que não está aqui, podia também estar. Expresso a minha gratidão ao meu irmão por ser um exemplo de determinação, a persistência e resiliência. O seu apoio emocional e orientação foram essenciais para mim, para que eu pudesse enfrentar os desafios deste projeto. Agradeço muito por me ter ouvido, tanto com as minhas preocupações acerca deste curso e deste trabalho, como na questão geral, e por ser o meu braço direito em tudo. E, especialmente, mais nesta parte também. Queria também agradecer aos meus amigos, ao José Silva, ao Ricardo Moreira e à Jéssica Silva, que estiveram presentes, sempre presentes em cada fase desta minha jornada, e agradeço-lhes por terem compartilhado comigo as suas ideias e inspirações. Também lhes agradeço pela companhia que me fizeram e pela sinceridade e pelas suas críticas construtivas, tanto com o meu trabalho como com a minha pessoa. E, acima de tudo, os momentos de descontração que consegui ter com eles durante esta fase. Novamente agradeço à minha colega de turma, Jéssica, que compartilhou comigo não apenas este espaço de aprendizagem, mas também esta jornada de crescimento pessoal e auto-orientados para o enriquecimento do meu trabalho e de mim. Por último, queria agradecer à minha psicóloga, a Gisela Pena, e à minha médica, Paula Garcia, cujo apoio e compreensão foram uma âncora para os meus momentos de emoção e para os meus momentos de tempestade emocional, e a elas peço a minha enorme gratidão, as suas palavras e os seus conselhos de encorajamento e orientação foram como uma luz que guiou o meu caminho, tanto neste trabalho como e na minha vida pessoal e acerca da minha saúde.
o que nos levaram a superar desafios e a ter mais controle das coisas. Bem, não sobra muito tempo para as defesas, as respostas, as questões, por exemplo. Tivemos aqui um excesso de tempo. Tu preveste este excesso de tempo na apresentação? Eu estive a treinar ontem. A apresentação demorou ainda mais um bocadinho, mas não sei, demorou agora. É mau, o que te digo é que agora não sobra muito tempo para que algumas coisas que poderíamos avaliar e acrescentar nos pontos e não temos onde ir buscar. Nomeadamente algumas coisas que tu disseste sobre o teu trabalho, que as imagens têm um ar sólido e pesado. Eu gostava, se calhar, de ouvir falar um bocadinho mais sobre isto, mas que não concordo completamente com isto, um ar sólido e pesado. Não passa exatamente isso e gostava de te ouvir falar disso até para eu também chegar lá. Falas de uma distorção dos 75 mm que eu também não entendo. Queria te perguntar se tu planificaste estas sessões e essa, se calhar, se tu fores capaz de sintetizar assim a resposta. Sim. Tu planificaste as tuas sessões, houver um momento um bocadinho mais, quase um happening, quase um momento mais, como é que eu ia dizer, mais emocional do que propriamente planeados? Acho que foi um bocado mais. Eu planeei um bocado e escolhi o dia, a hora para fazer, mas ao mesmo tempo que ia realizando a sessão e ia baseando mesmo os meus sentimentos e mesmo o que eu sentia na sessão. E isso não foi planeado. Ok. Tu tinhas influências fortes no teu trabalho e importantes. No entanto, tenho aqui alguma pena, Inês, porque estiveste muito ausente dos momentos de orientação. Gostava de ter tido mais conhecimentos de forma a poder ajudar-te a enriqueceres um bocadinho mais o teu trabalho. Sabemos que o trabalho chegou aqui sempre em coisas muito produtivantes, em apoios muito pouco sólidos, é certo. E estás aqui porque as imagens que tu apresentas efetivamente têm qualidade, mas lá está, faltou crescer um bocadinho mais. Faltou, desculpa-me dizer isto, mas eu vou dizer mesmo, faltou um bocadinho de humildade da tua parte. Eu acho que te mostrei toda a minha humildade para te ajudar e faltou um bocadinho isso da tua. Não senti, senti foi em muito poucos momentos essa partida, não foi muito. E tenho pena disso. Ok? Faltou essa humildade, acho que é isso que eu guardo aqui deste trajeto. No entanto, Inês, o teu trabalho é emotivo, tu és emotiva em alguns momentos, o teu trabalho é emotivo, o teu trabalho guia-nos para alguns caminhos que tu queres ter. É pequenino, mas está lá, está uma construção do início de uma identidade.